Alô, apaixonados pela citologia, cá estamos nós novamente. Bom, no nosso canal, como sempre, a gente fala de citologia propriamente dita, diretamente dito, como a gente fala de temas que fazem parte da citologia. Então, o que é que eu estou trazendo hoje? Os melhores momentos de uma live que foi feita a pedido do Conselho Regional de Biomedicina, o 2, e aí eu compilei os melhores momentos e vou agora disponibilizar para vocês. Então, é sobre HPV não ginecológico, né, ou não cervical, melhor dizendo, ou do colo uterino, e que pode complementar o seu conhecimento, já que você gosta ou trabalha ou pretende trabalhar com citologia clínica. Então, todo conhecimento que você tiver em HPV vai ser muito bom para o seu desempenho e para você entender como as coisas funcionam em tecidos que tem como um dos agentes, ou que a gente acha que é um dos agentes, o HPV. Então, mais uma vez, eu agradeço o convite do Conselho para fazer essa live e agradeço também a todos vocês que participaram ou que vão participar agora assistindo os melhores momentos. Ah, sim, outra coisa, não esquece de dar um joinha para a gente. E se você caiu agora no canal e ainda não é inscrito, se inscreve, aperte lá no sininho, todas essas coisas porque ajuda bastante a gente. Dá uma moral lá para a gente. Obrigado. Então, para quem não me conhece, eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, faço pesquisa também lá, a gente tem um laboratório que é esse aí de pesquisas citológicas e moleculares, e temos um grupo de pesquisa junto ao CNPq, que é o grupo de pesquisa em doenças crônico-degenerativas, né? Por isso a gente abrange uma série de técnicas e uma série de caminhos, porém o nosso caminho principal é trabalhar com essa parte patológica, citopatológica especificamente, e HPV. Então, indo para o próximo, então, o que é que eu chamaria a atenção inicialmente? Papiloma vírus, as principais características. Eu não vou falar de toda a história do papiloma, porque muitos já conhecem, o nosso tempo é curto, mas vou tocar em algum, vou pincelar algumas coisas que são realmente interessantes, como, por exemplo, as afinidades que... Deixa eu ligar meu laserzinho aqui. As afinidades, né, que o papiloma tem. Então, muito se fala sobre como adquirir, né, como se infectar com HPV. Então, isso depende muito da região do corpo onde você vai se infectar. A princípio, a gente tem que pensar o seguinte: HPV gosta de epitélio. Então, a característica que mais resume a afinidade dele seria que ele é mucosotrópico e epiteliotrópico, ou seja, ele tem atração por mucosas e epitélio. Então, onde você tiver um revestimento de epitélio, isso é muito comum no corpo da gente, né? Você vai ter aí uma afinidade do HPV por isso. Características moleculares. Se tem um vírus otimizado, obviamente que a gente não pode comparar com o corona, né, o 2, que está causando a Covid-19, que esse é bem adaptado, bem evoluído, mas o HPV é um deles. Então, ele tem características moleculares, inclusive você pode ver aqui com um genoma circular de aproximadamente 8.000 pares de base, todo otimizado, cada pedacinho dele é muito bem usado, né? Então, ele tem esses dois genes aqui que vão produzir duas proteínas, E6 e E7, que são as oncoproteínas. Então, a capacidade carcinogênica desse vírus se resume, mas a gente vai falar, na engenharia que esse vírus desenvolve utilizando a superexpressão dessas duas oncoproteínas dentro da célula do hospedeiro, com esses dois genes integrados ao gene do hospedeiro. E a transmissão dele? A transmissão dele, você precisa de ter receptor, como todo vírus. Então, essa bolinha aqui que a gente está vendo, que vê uma parte mais externa, um laranja mais escuro e uma parte mais interna. Eita, eu estou em cima aqui. Pronto. Essa bolinha aqui. Então, eu tenho duas proteínas aqui. Essa maior, que compõe essa estrutura maior, é L1, que vem desse gene L1 aqui. E essa laranjinha escura aqui
que vem do gene L2, são as duas proteínas que formam o capsídeo. Então, isso aqui é responsável por se conectar, se ligar ao receptor que existe na superfície das células, que são receptores de sulfato de heparano, né? E aí, o que é que acontece? Ele é endocitado, exerce uma série de mecanismos, e aí ele consegue infectar a célula. Depois há uma reprodução desse DNA dele, depois se encapsula, e aí infecta outras células, né? Existe uma controvérsia sobre a disseminação uma vez você é infectado pelo sangue, mas eu vou falar melhor mais na frente. Então, a transmissão e a disseminação é transmissão eminentemente sexual e disseminação através de portas e de contatos, né? Então, se for via sexual, são microfissuras no epitélio que expõem as células basais. Então, são as células basais que têm receptor para o vírus. Assim, é a mesma coisa em outras regiões do corpo. Tá? As questões imunológicas desse vírus, atualmente, são as mais discutidas, são as mais, digamos assim, o objetivo, e na realidade, de uma maneira geral, está se pesquisando muito sobre o comportamento imunológico ligado a diversas infecções, porque a parte imunológica está elucidando muita coisa que a gente ainda não conseguia esclarecer. Então, esse vírus ele tem um envolvimento gigantesco com alterações em algumas vias. Depois eu vou rapidamente falar alguma coisa, mas as interleucinas são moduladas, são superexpressadas ou inibidas através do mecanismo desses dois genes integrados à célula do hospedeiro. Então, tem toda uma série de interações que está sendo mais esclarecida ainda, os trabalhos não são tão completos, mas a gente está chegando lá. E tem a questão do vírus também, tem um escape imunológico muito bom. E aí dificilmente você desenvolve anticorpos e fica imunizado contra o vírus. Tá? Então, a questão imunológica é uma incógnita e precisa ainda muito ser trabalhada. Bom, o grande diferencial desse vírus para que ele possa exercer uma atividade realmente digna de você dizer assim, ele é um vírus oncogênico por conta de quê? Então, se a gente pegar o DNA dele, é um vírus DNA circular, né? E o que é que ele faz? Essa proteína que eu falei, a E6 e E7, são duas proteínas que são consideradas oncoproteína. Obviamente, estou mostrando o gene aqui que vai expressar a proteína, né? E aí, essa proteína, no início, ela está sendo expressada pelo vírus, usando a maquinaria celular do hospedeiro, só que ele não está integrado ainda no genoma do hospedeiro. Então, o que é que acontece? Eu tenho uma expressão suficiente para algumas atividades do próprio vírus. O vírus, quando infecta, ele está preocupado principalmente em replicar. Então, ele replica, mas de uma maneira um pouco mais ordenada. Então, ele faz cópias do DNA dele. Isso na camada basal. Depois é que ele vai produzir aquele capsídeo que eu falei no início. Por isso que os genes receberam o nome de early, que significa cedo, com E, e late, que significa L. Então, esses dois que vão formar o capsídeo, esses dois genes que expressam essas duas proteínas, vão aparecer para formar essa partícula viral nas células mais maduras, né? As células superficiais. E aí, fecha o ciclo, né? Então, veja que há uma integração. Obviamente que depois algumas coisas vão acontecer aí, e essas proteínas vão ficar lá fazendo uma superexpressão. E quem rege a integração disso aqui é um genezinho que pouca gente dava valor e viu que sem ele a coisa fica complicada, que é o E5. Então, no início você tem E1, né, E2 e depois E4 trabalhando para maquinaria e para manter a replicação viral. Depois você tem L1 e L2 trabalhando para fazer capsídeo. Depois E5 vai lá e integra parte, né, do genoma, dos dois genes no genoma do hospedeiro. E aí você tem superexpressão. A partir disso, as coisas vão mudar. Por quê?
porque essas duas proteínas, E6 e E7, têm atividade sobre as proteínas vigilantes do ciclo celular. A E6 atua em cima de P53, que fiscaliza, digamos assim, o material que foi replicado para entrar em mitose. Quando isso é detectado, que o material tem erros, você dispara numa célula normal o mecanismo de apoptose. O E6 faz o P53 ficar... o E7 faz a P53 ficar cega. E antes disso, na replicação do DNA, o E6, né, ele vai também fazer uma vigilância para ver se a replicação do DNA do vírus aconteceu ao certo. Então, recapitulando, E6, na realidade, é a P53 para fazer a replicação do DNA, e a E7 interfere na proteína do retinoblastoma antes da mitose. Daí, o que é que acontece? Só para você ter ideia, a interferência que essas duas oncoproteínas têm nesse ciclo aqui. Isso é um ciclo representativo, cada sinal desse, para quem trabalha com câncer ou estuda câncer, sabe que cada sinalzinho desse é uma convenção para você identificar um dos mecanismos agrupados da carcinogênese. Se você observar, em todas essas vias, você tem uma ação ligada a E6 e E7. Ó. Todas as vias têm. Então, você imagina o quão representativo essas oncoproteínas são na carcinogênese, né? Então, se você pegar aqui, por exemplo, a P53 e a proteína do retinoblastoma, né, que tem esse nome, mas não é por conta do retinoblastoma, se convencionou chamar ela assim por conta do início da pesquisa. E aqui você vê que esses genes são considerados supressores de tumor, e a E6 e a E7 está atuando sobre eles. E por aí vai. Todos esses marcadores aqui são vias oncogênicas que as oncoproteínas vão interferir, vão entrar nesse mecanismo, como, por exemplo, aqui nas metaloproteinases, que a gente sabe que são endopeptidase, né? Que são são enzimas capazes de digerir colágeno, membrana basal, moléculas de adesão. Então, tudo isso aqui facilita, por exemplo, a metástase no câncer, né? E por aí vai. Tem uma série de coisas aqui que daria panos para a gente conversar durante horas e horas, mas nosso tempo não permite, o nosso foco não é esse, né? Então, ó, como é que surgiu essa questão do papilomavírus? A gente tem papilomavírus, que vem da família Papiloviridae, e essa família, ela não só tem vírus humano, tem vírus de animais, né? Essa família, ela tem, por exemplo, BPV, que é bovino, e também você vai encontrar outros vírus que são restritos a animais, assim, abre aspas, né, que hoje a gente viu aí, está vivendo na realidade era uma zoonose que passou a infectar humanos, mas por enquanto no HPV os vírus ainda estão divididos. Então, quando a gente fala papilomavírus humano, é uma classe desse vírus que está restrito a infectar humanos. Então, a história antes de Cristo, 450 anos antes de Cristo, 500 mais ou menos, já se tem relato dessas verrugas. Né? Essas verrugas estavam associadas quando tudo estava começando ali, aqueles primeiros sábios que seriam curandeiros ou médicos primitivos, né, digamos assim, eles associaram, observando que quem tinha mais essas verrugas eram pessoas mais promíscuas. Não que ter uma verruga dessa significa ser promíscuo, não. Basta ter contato, porque a pele também tem esses receptores, a pele ferida, né? A gente tem uma camada de queratina que não deixa expor um pouco esses receptores, mas aí, se você tiver uma área lesada, uma área esfoliada, pode ser que exponha receptores e você tendo contato com outra pessoa, você vai adquirir esse HPV. Então, ele forma essas estruturas, às vezes é uma verruga pigmentada, né? Outras vezes pequenininhas, aparece só elas, outras vezes mais alta, mas elas sempre têm relevo e tem uma superfície meio carrasquenta, como se tivesse seco, bem seco, né? Então, a pele foi a primeira observação, digamos assim, né?
Mas hoje é um motivo na dermatologia, de ter uma certa atenção e despendido muito tratamento em cima disso, porque não fica só com verruguinhas, tem outras coisas mais graves. Mas aí veio colo uterino. Colo uterino, realmente, vou sair daqui porque fica melhor aqui. Colo uterino, ele é digamos assim, ele foi realmente o que consolidou o conhecimento sobre o HPV. Né? Então, a gente hoje conhece, tem gente que já é apresentada ao HPV, já com todas essas informações, e já acha isso bem banal. Mas o conhecimento sobre HPV, o mecanismo, tudo, é recente. Na década de 60, começou no final da década de 60, né, com Peter Rose, que foi um ganhador do Prêmio Nobel de Medicina em 68, se eu não me engano, foi 66. Ele estudou essas verruguinhas em galinhas. Então, não somente estudou, como ele viu que quando colocou, sem querer, como as grandes pesquisas, quando ele colocou essas galinhas juntas, ele viu que elas se contaminavam e viu a evolução de uma verruga dessa e algumas lesões caminhando para maligna. Então, a partir desse momento, acendeu aquela ideia de que se é contagioso, pode ser um vírus. Se é um vírus, eu posso fazer vacina. Então, a ideia da vacina já vem mais ou menos daí, a partir desse momento. Então, colo uterino consolidou, inclusive a citologia ajudou, porque a citologia não sabia o que era coilócito, só foi saber o que era coilócito, que era HPV, replicação, várias cópias do vírus dentro da célula, depois que a citologia já tinha achado aquilo ali e associado muito a lesões. Então, mulheres que tinham lesões, algumas delas apresentavam coilócitos. Então, hoje a gente sabe que coilócito é um efeito citopático de HPV. Né? Quando a gente encontra coilócito, a gente já diz logo, ó, é uma lesão helicil, tá? Se ela tiver restrita, né, somente às células maduras. Mas aí a gente dificilmente vai ver um coilócito, não vai ver um coilócito numa célula de HCIL equivalente, por exemplo, ao NIC3, porque lembra que o HPV ele não está mais preocupado aqui em se replicar, ele está preocupado em expressar oncoproteínas. Então, dificilmente você vai ver, mas, por exemplo, num colo como esse, talvez essa região aqui, ó, de helicil, eu encontro bastante coilócito, mas aqui eu não vou encontrar. Como a gente colhe raspando todo o colo, então as células vêm misturadas, né? Bom, e aí, o que é que acontece? Vamos para o próximo. Apareceram aí outros locais, outros sítios, né, que a gente vai denominar de... não que eles não existiam, mas eles foram associados a isso. Né? Então, esses condilomas penianos, né? Condiloma vulvares, vaginais, né? Eles são lesões realmente comuns nos países desenvolvidos, na casuística do mundo todo, 85% dessas lesões está aqui, né? Aliás, estão nos países em desenvolvimento. Isso é muito difícil de tratar, muitas vezes, como aqui, termina necessitando, às vezes, até de amputação. Aqui é uma sequência de tratamentos, isso leva muito tempo, é muito doloroso, porque a pele ela tem muito receptor terminal nervoso, e aí dói bastante. Isso é, às vezes, cirúrgico, por queimagem, são várias sessões. Então, por isso que é bom ter a vacina que previna esse tipo de lesão. Né? Então, pele, colo uterino, tudo bem. Anal, região anal e perianal, né? Peniano, como eu falei, vaginal, vulvar, oral, que é também um cuidado que se vem tendo, né? Os odontólogos têm trabalhado bastante nisso daí. E a questão do orofaríngeo, quando você passa nessa cavidade, e se você levar em consideração a região da nasofaringe, da orofaringe e da hipofaringe. Então, toda aquela área desenvolve tumores e hoje está sendo bem relacionado a isso, ao HPV. Então, a gente pode ter uma casuística aí de 25% a 65% dos casos de câncer de orofaringe associados a HPV. Então, hoje é uma prática se pesquisar isso daí antes de iniciar o tratamento e até mesmo
práticas preventivas que estão sendo idealizadas aí, principalmente pelo pessoal da Otorrino, né? Bom, aí, indo mais em frente, então você vê que a coisa não para por aí. Outros tecidos com DNA de HPV. Então, vem a primeira observação aí, gente. Quando se começou a pesquisar HPV, tudo foi pelo cervical. Então, cervical é um modelo que serve para todos os outros tecidos. E aí, a ideia era, vamos procurar DNA de HPV, porque aí a gente sabe se tem HPV desenvolvendo tumor naquele tecido. E aí a coisa não foi bem assim, não. Vou explicar por quê já já. Mas onde é que você encontra DNA de HPV? Nos ovários, no endométrio, na placenta, no cordão umbilical, no fluido amniótico, no leite materno, tá? Inclusive, sêmen você encontra. Então, existem trabalhos que encontraram esse DNA. Mas é como eu disse, a metodologia lá no início, ela é muito importante para você detectar esse DNA de HPV e, às vezes, alguns casos negativos podem ser HPV que não estão dentro do grupo das técnicas que a gente amplifica esse DNA e identifica, como, por exemplo, a gente tem 2 grupos de primers que pega 40 tipos de HPV, que a gente chama MY e GP. Eles pegam esses 40 tipos, tá? Mas a gente sabe que não tem só 40 tipos de HPV. A gente tem catalogado, devidamente reconhecido, pelo menos 150. E em torno está chegando de novas cepas a mais de 300. Então, o que é que acontece? Nem sempre a gente identifica tudo, tá? Pode ser que tenha até mais. Inclusive, tem trabalhos mostrando que até no ato da reprodução, por exemplo, no espermatozoide, nos blastocistos implantando lá no útero, você tem pesquisas que têm encontrado pedaços, né, do genoma do HPV e com isso achando que realmente já foi uma célula que estava levando de alguém infectado os pedaços, por exemplo, de E6 e E7. Mas esses trabalhos, muitos deles foram feitos há mais de 20 anos, né? Eu tenho trabalho aí no final da década de 90, outros no início de 2000, 2003, 2001, 2002, que eles precisam também ser refeitos, né? Daí vem realmente essa pergunta. Encontrar o DNA do HPV em outros tecidos comprovar que ele é o agente etiológico? Ou seja, esses trabalhos, a maioria deles, tem feito isso, detectado e aí proposto, né, é uma hipótese que é dada, né, de que se tiver uma lesão ali, também você deve considerar o HPV. Mas vocês agora sabem que não é bem assim, porque tem vírus que integra, tem toda uma maquinaria, tem um receptor, apesar que existe, por exemplo, o HPV-31, ele usa um outro receptor. Ele não usa mais o sulfato de heparano. Então, o que acontece? O HPV também muda o mecanismo dele. Então, a gente precisa entender que a maioria dos modelos experimentais do HPV foi desenvolvido para cervical. Ele está sendo adaptado para outras técnicas, mas não significa dizer que a gente está com a técnica adequada. A gente precisa entender mais. Isso tem muita coisa ainda que está obscura, né, que ainda não foi clareada dentro de HPV. Então, achar DNA de HPV, ou seja, detectar HPV, não significa dizer que o HPV está ativo ou que ele é o agente etiológico. Até porque, por exemplo, em cervical, a gente sabe que câncer de colo uterino precisa necessariamente de ter infecção por HPV. Mas não necessariamente o HPV vai fazer uma lesão ali. Ele vai precisar de quê? De persistência e cofator para isso. Então, é uma coisa que tem que se pensar muito bem antes de dizer que existe, né? Aí, alguns tecidos alvos que estão em questão. Por exemplo, pulmão. Particularmente, a gente vem trabalhando lá no laboratório fazendo pesquisa com pulmão e mama.
todos dois a gente achou DNA de HPV. Alguns a gente já procurou a expressão das oncoproteínas e achou, já tem trabalho publicado e tal. Mas agora a gente quer realmente aprofundar a questão da etiologia. A gente viu que além da expressão, né, de E6 e E7, existem os mecanismos que essas duas oncoproteínas desenvolvem, por exemplo, aquele usando a proteína do retinoblastoma, né, PRB, e a P53. Então, a gente pode pesquisar para ver como é que está isso no tecido e no RNA, para ver se tem expressão dessas proteínas. Outra coisa, procurar se existe realmente integração, fazendo, por exemplo, hibridização in situ. Então, tem uma série de técnicas que a gente tem que se cercar para poder dizer assim, olha, os tumores ou parte de tumores do pulmão, ou alguns tipos de tumores de pulmão ou de mama, tem uma relação, tem uma associação com o HPV. Então, a gente precisa ampliar isso daí, tá? E aí tem uma perguntinha aqui embaixo, ó, como o HPV acessa esses locais? Já já eu falo sobre isso. Aí, outros que necessitam de comprovação, por exemplo, pulmão e mama, tem muito trabalho, tem muita coisa sendo feita, tá? Eu vou sair daqui para melhorar. Tem muita coisa sendo feita. Então, o que acontece? Por exemplo, próstata. A gente procurou, tem um trabalho que a gente procurou detectar o HPV, mas nem isso a gente achou. Mas, se você for na literatura, tem trabalhos que achou um percentual pequeno. Mas esse percentual pequeno, será que não foi contaminação? Será que não tinha no sangue? Porque no sangue é difícil a gente encontrar, mas a gente pode encontrar. Será que era de lá? Será que aquele DNA era de lá? Pois bem, precisa se fazer mais trabalho sobre isso, precisa procurar se achar que tipo é e o que é que está acontecendo naquelas células do tumor que realmente prove que o HPV tem uma associação verdadeira com a próstata. Então, no trabalho que a gente fez, não achamos. Apesar de encontrar na literatura, alguns trabalhos relatando que você encontra no sêmen. Tireoide também a gente fez, não encontrou. Também existem trabalhos tentando associar, tá? Mas não encontramos, e a maioria dos trabalhos, tanto em próstata quanto tireoide, ninguém achou. A maioria. Fizemos um trabalho com esôfago e intestino. Os números são ainda por conta de tamanho amostral. A gente ainda não pode afirmar muita coisa. E não somente isso, porque em alguns pontos a estatística ela cabe. Mas a gente precisa provar, fazer aquelas provas que eu já falei para poder dizer que realmente esse HPV está ali trabalhando em cima disso. Então, o que é que acontece? Eu tenho algumas discordâncias. Por exemplo, tipo de amostras e locais de coleta. Então, eu posso ter amostra de sangue, que tem um percentual baixo de positividade para HPV, por isso que você dificilmente vai ver alguém fazendo teste para HPV por sangue, não se faz. Material esfoliado, por exemplo, os escovados são bons para fazer, né? Ou usando espátula, ou usando escovinha. Então, por exemplo, oral, o colo uterino, né? Outros tipos de tecidos é possível fazer. Tecido parafinado, extrair DNA para depois detectar em tecidos que foram submetidos à parafinização para fazer biópsia, por exemplo. Você pode extrair. Tecido de tumor fresco, esses são os melhores, porque não foi processado e aí você tem uma facilidade maior para acessar isso e fazer a pesquisa. As metodologias, como eu falei, a questão de ou você usar primers específicos, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa para HPV, eu uso 5 tipos de primer específico e depois eu digo que tem ou não tem. Eu não posso fazer isso, porque 5 primers não cobre todo o ranger, né? Mas eu tenho uma facilidade que hoje se publica muito perfis infectivos. Então, se eu estou trabalhando aqui em Pernambuco, o HPV que mais tem em primeiro lugar é o 16. O segundo, por exemplo, é 31. Então, é mais fácil eu trabalhar com esses daí e dar positivo do que eu trabalhar com HPV, sei lá, 70.
não vou achar muita coisa, tá certo? E também saber que, se eu estou trabalhando com lesão, a probabilidade é encontrar HPV de alto risco. Sequenciamento hoje está bem mais barato e bem mais fácil, então a turma está sequenciando todo o genoma de uma vez só. 8.000 pares de base, nesses sequenciadores novos, então principalmente no lugar que tem dinheiro, infelizmente a gente tem pouco, né? E aí você consegue identificar coisas e mutações e variantes que a gente não encontra fazendo outras técnicas, né? Então as técnicas têm limitações e por isso a gente tem resultados diferentes. Quando eu falei da orofaringe lá, de 25 a 60, 65% de variação, eu posso estar esbarrando em técnica e não na presença verdadeira do HPV, né? As condições sociodemográficas são muito importantes, porque a questão da exposição, a exposição a quê? A exposição, por exemplo, ter vários parceiros sexuais, né? Iniciar atividade sexual muito cedo, o estado nutricional, eu posso ter uma distribuição maior de HPV, incluindo esses fatores, esses cofatores, essas condições que são agravantes, né, que facilitam o desenvolvimento, né, a persistência do HPV. Em outras situações, eu tenho a questão da contaminação. Ou seja, eu posso ter, por exemplo, vou dar um exemplo bem grosseiro. Eu estou pesquisando lá um material que eu acho que tem HPV, ele vem de material parafinado, eu cortei todos os blocos de parafina com a mesma navalha. Será que eu não estou contaminando cada corte daquele, por isso dá positivo? É uma hipótese. Não, a probabilidade é menor, mas é uma hipótese. Tá? A via hematogênica, que é realmente um problema, a gente não tem certeza de muita coisa. Existem alguns receptores também em linfócitos, por exemplo, e aí eu posso ter a disseminação da doença por esses linfócitos. Eu posso ter células metastáticas circulando. Então, enfim, eu posso ter algumas características que vão nos dar aí uma disseminação. Então, ó, o que acontece? Que meu tempo já está acabando, não é, André? Já estou atrasado, não é isso? Vou terminar. Bom, sobre vacina, né? Então, eu não vou falar sobre vacina, só vou dizer que as vacinas estão distribuídas e a gente usa aqui no Brasil, por exemplo, a quadrivalente, que pega esses dois aqui de baixo risco e dois de alto risco, é Gardasil, da Merck, né? A mesma coisa é a nonavalente, que é bem mais cara e que ainda não está fazendo parte da prevenção, né, do câncer de colo uterino. Mas ele acrescenta 31, 33, que é muito comum aqui em Pernambuco, 45, 52 e 58. As vantagens de se conhecer como funciona toda a maquinaria, né? Como é que funciona o HPV. É você depois, com essas informações, poder desenvolver prevenção através de determinados tipos de exame, principalmente a citologia. A prevenção também pela vacina, né? Melhorar a questão do tratamento e melhorar também outros tipos de diagnóstico, né? Por imagem, por aí vai, usando marcadores e tudo mais. Então, isso facilita muito. Então, na realidade, você não pode dizer atualmente que um tecido está completamente fora da questão de ter HPV associado com determinados tipos de lesão, como é o caso do pulmão. O pulmão a gente sabe que tem por conta, por exemplo, se você pode pegar uma amostra, por exemplo, de escarro e achar coilócito. Como? Você pode pegar um lavado brônquico e vir coilócito. Por quê? Porque onde tem áreas de metaplasia, como tem no intestino, como tem em outros lugares, como tem na parte da cavidade oral, né? Eu posso ter uma facilitação para o HPV encontrar lá seu receptor e infectar. Então, partindo desse princípio, eu tenho muita coisa para analisar ainda, eu tenho muita coisa para ver se realmente isso pode acontecer. Então, o que acontece? Aqui são alguns trabalhos que a gente publicou, né, os mais recentes, né? Saiu esse agora aqui no Journal of Medical Virology, que foi justamente um levantamento de perfil infectivo no Nordeste. Aqui eu chego ao fim dessa pequena explanação para abrir aí para perguntas. E aí, gostaram do vídeo? Então, se você tem alguma pergunta, se você tem interessado em algum tópico, vai lá nos comentários, coloca lá, faz alguma sugestão,
faz alguma pergunta que aí eu vou tentar responder. Não sei se eu consigo responder a todo mundo, mas e a todas as perguntas, né? Nem sempre a gente sabe de tudo. Então, o que for possível, eu prometo que eu vou me esforçar para responder. Não esquece de dar um joinha para a gente. E se você caiu agora no canal e ainda não é inscrito, se inscreve, aperte lá no sininho, todas essas coisas, porque ajuda bastante a gente. Dá uma moral lá para a gente. Grande abraço, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui participando e até a próxima aulinha.